Olá, Coquezinho! Você chegou nesse vídeo e quer saber tudo sobre patrimônio histórico-cultural. Seja porque tem que escrever uma redação e precisa de argumentos, ou está estudando para um concurso, para uma prova, ou por qualquer outro motivo aleatório, não importa, porque nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é o patrimônio histórico-cultural, vou dar alguns exemplos de patrimônios materiais e imateriais, e ao final eu ainda vou falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural da humanidade. Mas antes da gente começar, eu devo dizer que eu sou a Mai do Quack. E claro, se você quiser muito mais conteúdo sobre redação, Enem, vestibular, provas, assuntos legais, acompanhe o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, acompanhe também o nosso site, quackredação.com.br, deixe seus comentários. Se eu falar qualquer coisa que você gostar nesse vídeo, deixa seu like. E é claro, né, gente, se você quer saber de onde que eu tirei essas coisas que eu estou falando nesse vídeo, se você quer citações, se você quer as referências, eu vou deixar na descrição um link para o nosso blog e lá tem tudo escritinho, bem certinho, é só você conferir, tudo que eu falar nesse vídeo está lá escrito, bonitinho, tem mais citações, tem referências e tem tudo que você precisar por lá. Mas afinal, o que é o patrimônio histórico-cultural? Ele é um conjunto de produções de uma determinada sociedade. E ele pode ser tanto material quanto imaterial. Poxa, como assim? Material normalmente é algo que é palpável, por exemplo, uma construção histórica, um sítio arqueológico, uma obra de arte, uma escultura, algo que você pode pegar, sabe? Sei lá, você vai lá ver a Mona Lisa, você pode pegar a Mona Lisa, né, gente? Porque é algo material. Eu nem sei se ela é um patrimônio, mas eu acredito que seja. Mas é um patrimônio material. E o patrimônio imaterial é normalmente algo associado à cultura de uma determinada região, mas que você não tem como você pegar. Por exemplo, como é que você vai pegar o Carnaval do Rio de Janeiro? Não dá, né? Não tem como você, sei lá, abraçar ele, enfim. Ou um idioma. Como é que você vai pegar um idioma, um dialeto? Não tem como. Então, carnaval, idioma, dialetos, culinária, rituais religiosos são alguns dos exemplos de patrimônios imateriais. Inclusive, a nossa Constituição Federal de 1988, ela fala um pouquinho sobre patrimônio cultural. Exato, sobre patrimônio cultural e não patrimônio histórico-cultural. Poxa, como assim? Na nossa Constituição, ele coloca tudo como patrimônio cultural. E eu vou ler o que diz exatamente a nossa Constituição. No artigo 216, ela diz o seguinte: constituem-se patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais. E, por último, 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E, além disso, eu vou contar para vocês também alguns exemplos de patrimônios culturais. Mas antes eu devo dizer que existe no Brasil o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IPHAN. Esse carinha, essa siglinha e esse instituto, ele é responsável por preservar os patrimônios brasileiros. Ele foi criado em 13 de janeiro de 1937, durante o governo de Vargas. E além disso, a nossa Constituição, nos artigos 215 e 216, ela fala também sobre as formas de preservação dos patrimônios brasileiros. E são elas o registro, inventário e tombamento. E nesse ponto você vai dizer, tombamento? Como assim? Tombamento, gente. Se você nunca ouviu falar disso, normalmente eles se referem a tombamento como, por exemplo, existe um prédio histórico. E aquele prédio histórico foi feita uma determinação que ele não pode ser destruído, que ele tem que ser preservado e tudo mais. Quando isso acontece, eles dizem que o prédio foi tombado. Por mais contraditório que seja o termo, é isso, gente. Normalmente, quando algo é tombado, quer dizer que ele está determinado a ser preservado por algum órgão, como, por exemplo, o IPHAN. Mas, para a gente começar a falar de exemplos, quais são os bens materiais? Você poderia dar alguns exemplos? Claro, né, gente?
Aqui no Brasil, alguns exemplos de bens materiais que são cuidados pelo IPHAN são alguns centros históricos, como por exemplo Diamantina e Tiradentes em Minas Gerais, Lençóis na Bahia, Cabo Frio no Rio de Janeiro ou Antonina no Paraná. Além disso, alguns outros exemplos são, por exemplo, alguns museus, como o Museu da Inconfidência e o Museu do Ouro em Minas Gerais, e também o Museu da Abolição em Pernambuco. Outro exemplo pode ser alguns bens arqueológicos, todos esses materiais, lembrem, hein? Como a Serra da Barriga em Alagoas, a ruína da Igreja da Matriz em Mato Grosso, o Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí, e além disso tem muitos outros exemplos. Se você olhar no link da descrição que vai lá para o nosso blog, lá tem link para tudo isso, para mais exemplos, porque tem vários outros bens materiais em todos os estados do Brasil. E talvez você pergunte, mas os bens imateriais, quais são eles? Você pode dar exemplo? Claro que eu posso. Para falar um pouquinho sobre os bens imateriais, eu vou falar por regiões do Brasil. Na região norte tem, por exemplo, a roda de capoeira e o carimbó, que fica no Pará. A roda de capoeira é bem legal de ressaltar que tanto a roda de capoeira quanto o ofício das baianas do acarajé, eles estão em todas as regiões do Brasil. Eles são, preservados, são bens imateriais de todas as regiões do Brasil. Se você entrar lá no site do IPHAN, você vai ver que se você entrar em cada um dos estados, tem lá roda de capoeira e ofício das baianas do acarajé. É incrível, mas isso existe. Inclusive em estados, por exemplo, no Paraná, nem se fala de acarajé, mas tá lá o acarajé também, então vamos respeitar o IPHAN, né, gente? Bom, na região nordeste tem também, por exemplo, a literatura de cordel. Ou na região centro-oeste, tem a festa do Divino de Goiás, tem o ritual, eu não sei como falar isso, Iaopa, do povo indígena do Mato Grosso. Eu não sei falar, mas eu achei legal de trazer para mostrar que rituais indígenas também podem ser bens imateriais do nosso país. E é bem legal trazer, principalmente porque a gente sabe que a história indígena ela tem uma força muito forte na formação brasileira. Tem também, por exemplo, o modo de fazer viola de coxo no Mato Grosso do Sul. Sim, gente, isso é um bem imaterial do Brasil. Além disso, na região sudeste, tem também, por exemplo, o jongo. Eu não sei o que é jongo, mas eu pesquisei, parecia algo legal, enfim. Em todos os estados da região sudeste. E tem também o toque dos sinos de Minas Gerais. Isso é bem legal, é um bem totalmente imaterial, porque como você vai tornar palpável o toque do sino, a forma que o sineiro toca o sino lá em Minas Gerais? Isso é bem interessante. Além disso, tem também na região sul, por exemplo, o fandango caiçara no Paraná, as tradições doceiros da região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e muitos outros bens imateriais. E como você já sabe, qualquer coisa na descrição tem um link para o blog, e lá tem link para tudo isso. Mas e afinal, você falou também do tal do Patrimônio Mundial da Humanidade, que é isso, porque é tão importante, mundial, né? Mundial é importante. O Patrimônio Mundial da Humanidade, eles são definidos pela Unesco. São patrimônios que são tidos como muito importantes para determinada sociedade. Então, a Unesco atribui o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. E esse patrimônio ele é preservado tanto pela Unesco, como, por exemplo, o IPHAN ajuda a Unesco a preservar alguns dos patrimônios brasileiros, por exemplo. E assim, quais que são esses patrimônios? Só para citar alguns exemplos, porque também tem vários outros. No Brasil, tem, por exemplo, os centros históricos de Ouro Preto e da Olinda. Eles são patrimônios mundiais da humanidade. Mas existem vários outros patrimônios mundiais da humanidade no Brasil também. E no mundo, então, existem muito mais, como, por exemplo, o Taj Mahal ou a Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos. Então, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha curtido, que você tenha aprendido bastante. Então, por favor, se você gostou, inscreva-se, ative as notificações. Entre lá no nosso Instagram, tem resumo de tudo. Boato que tem até resumo de geografia com Shakira lá, gente. Boatos. Entra lá que tem um monte de resumo, um monte de conteúdo super legal que a gente está compartilhando toda semana. Muito conteúdo, muito rico no nosso Instagram. Tem também o nosso canal do Telegram, t.me/quackredação. E claro, por favor, deixe seus comentários, deixe seu apoio, deixe sua ideia a mais e vamos construir mais ainda sobre esse tema. Muito obrigada e bons estudos!